É isso aí, estamos ao vivo e hoje vamos estar com um mega dublador aqui, Raul Schlosser. Ele que é ator, dublador, diretor de dublagem, ele é muitas coisas aqui na área da dublagem. Você vai ver essa live incrível. O conteúdo dele vem de muito, muito longe, assim, e coisas que você... Bruno Bertola vai estar conversando como host aqui junto comigo. Já convidei, vou estar convidando o Raul também. Fala, Brunão! Como que tá a empolgação? Eu tô muito empolgado hoje e já tô todo acelerado aqui. Eu tava falando um pouquinho antes que, assim, ele é um cara que eu admiro há muito tempo. E, poxa, para mim, assim, uma realização poder conversar com ele. Eu tô na mesma vibe, cara, meu. Acompanho desde a época do Yu-Gi-Oh, cara. Então, tipo, pra mim, quando eu vi a voz do Merrick, eu falei, nossa, o cara manda muito bem, sem contar a gama de vozes que ele faz, né? Porque olha, dublar o Merrick não foi fácil, não, tenho certeza. Cara, na Tartarugas Ninja, ele é o novo Mestre Splinter, cara. Meu, sem palavras, cara. Sem palavras. Hoje vai ser algo Hoje vai ser algo que, rapaz, olha, a emoção, essa última semana a emoção tá difícil aguentar, cara. Um dos personagens favoritos que para mim eu considero da animação é o Wolverine. E ele já fez a voz do Wolverine. Então, algo incrível. Ele chegou, deixa eu estar convidando aqui. Vamos lá, convidei e só aguardando. Wolverine foi o primeiro mutante que eu acompanhei, cara. Então, ele fez o Jiraiya do Naruto. Exato, um sábio tarado. Seja muito bem-vindo, Raul, à casa do RC Cash. E aí, gente, beleza? Ô, Raul. Eu estava falando aqui com o Brunão, estamos muito empolgados por você ter aceitado esse convite. Pra gente é uma honra receber você aqui nessa casa. E, assim, da área da dublagem você já fez tudo que possa imaginar e o conteúdo que a gente ama, né? Que é as animações, né? Desde os animes até os clássicos, né? Da ocidental, Wolverine nos X-Men. Então, algo incrível. Hoje a gente vai falar bastante, vou perguntar bastante. Fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa desenvolver aí um assunto bacana, que todos possam participar. E quem quiser perguntar, pode perguntar à vontade. Raul, como o tempo ele é curtinho, eu quero já começar numa explosão de perguntas. Posso começar? Manda ver, manda ver. Ó, eu vou voltar lá no passado, no seu começo, né? O que te levou a entrar na área da dublagem? Existia outros artistas na sua família? Ou você começou a pegar esse gosto por si só, assistindo animações, assistindo os filmes? Na verdade, assim, na minha família é uma família bem tradicional, ligada ao agronegócio e tal. Então, meu pai já mexia, né, com agronegócio, enfim, ele queria que todos os filhos seguissem esse caminho aí. Então, quem não veterinário tem que fazer economia. E era muito tímido na escola. Com 8, 9 anos, nossa, eu não conseguia, né, ter um diálogo com ninguém, eu ficava muito na minha, porque criado né, numa família muito tradicional, muito rígida. Meu avô era daqueles caras que ele não precisava você calar a boca, ele precisava olhar assim, quando tinha gente fora, a gente já sabia que tinha que vazar. Criança não podia ficar no mesmo ambiente que estava sendo conversado, tendo conversa de adulto, vamos supor. Então a gente era assim, tipo,
ia para algum lugar, já falava assim, ó, ninguém mexe em nada, ninguém toca em nada, ninguém fala nada, entendeu? Sem que sejam convidados. Então, o médico, ó, ninguém abre a boca. Vamos lá, vamos ver o que o médico vai falar, entendeu? Foi sempre muito assim, para ficar na nossa, entendeu? E aí, isso daí, junto com a timidez, agravou muito. Então, aí me deram essa sugestão, você fazer teatro, para você se soltar. O teatro é bom, para perder a timidez. E aí, tá, fui pro teatro da escola, e fui indo, e depois fui para teatro da igreja, e eu fui gostando da coisa, e, enfim, com 16 eu entrei numa rádio para trabalhar como é, estagiário. Eu fiquei, eu entrei para ser rebobinador de fita cassete. Antigamente existiam só as seteiras, não tinha essa facilidade que tem hoje. Então imagina a rádio, uma rádio AM, nem tinha FM nessa época, e então ficava aquele monte de cassete, né, numa tipo uma bitoneira, um negócio assim que girava, então ficava encaixadinhos os cassetes ao lado da mesa, tinha ali duas estantes dessas de cassete. E cada cassete tinha, ou é um comercial, ou abertura de rádio, de programa, identificação da rádio e tal. Imagina, para tudo tinha um cassete. E o cassete ele vai para frente, mas não volta. Então tinha que ter alguém para rebobinar esse cassete, deixar no ponto de novo e colocar no mesmo lugar, porque o técnico aqui, ele estava tão habituado que ele enfiava a mão, ele nem olhava para o lugar, ele sabia que ali estava o cassete da abertura da rádio. Aí, ZY4397, você está ouvindo aqui, aí já arrancava aquele e enfiava outro. No oferecimento de inseticidas Tiririca, que mata a soja, mas a praga fica, não sei o quê. E puta, e ele só jogava os cassetes para trás, e aí o cara tinha que ficar rebobinando e botando no lugar. Enfim, e aí já foi me dando aquela gosto, né, a arte, enfim. E como é que eu ligar para o meu pai e falar para ele que eu queria fazer artes cênicas, né? Ia ser horrível. Eu falei para o pai que eu ia fazer rádio e TV, porque é algo que está muito ligado, né? Eu sabia que os 2 primeiros anos de artes cênicas é basicamente a mesma coisa de rádio e TV. Depois é que muda, né? E cada um vai para um ramo diferente. Aí, nossa, muito assim, desapontado, né? Mas como assim? E tal. Eu falei, não, estou lá dentro da rádio, estagiando na rádio e tal. E depois ainda peguei, o que eu fiz? Consegui um programa infantil. Aliás, ninguém sabe, mas eu fiz o primeiro programa infantil em rádio no Brasil. Olha só. O estagiário era o cara que encarregava para fazer a programação da rádio. Então, vamos supor, a rádio tinha lá programação pronta para todos os programas. Então, eu tinha que entrar numa discoteca, que era um saguão imenso, onde tinham todos os discos vinis ali, né, de A a Z, e pegando a programação, vamos supor, pegava do último para o primeiro. Então, o último disco a ser tocado era Roberto Carlos, faixa 3. Então, ia lá no Roberto Carlos, pá, colocava embaixo. Era um carrinho de supermercado. E aí, depois, né, a penúltima, Erasmo Carlos, não sei o quê. E aí, colocando, né? Enfim, saiu de lá com aquele carrinho de supermercado. E aí, eu aprendi por que se fazia os compactos. Por quê? Eram só 2 musiquinhas, no máximo 4, né? Duas de cada lado, para poder ficar menos espaço nas discotecas das rádios. Então, quando né, estava lançando um determinado cantor ou duplo, sei lá, mandava um bolachão imenso todas as músicas, mandava apenas um compactozinho, né, com as músicas de trabalho que a gente falava. Então, ia lá a música de trabalho, então até preferi música de trabalho, porque tem
né? Então, uma música de cada lado de trabalho, enfim. Estava lá em ordem, terminava, aí já ia de volta, né? Entendeu? E aí no fundo lá tinha um lugar assim que tinha muitas fitinhas 16 que ficavam, enfim. Aí um dia para um diretor, e aquelas fitas lá, era tudo fita de pontos. A Deutsche Welle, que era uma parceira da rádio, eles mandavam a cada 2, 3 meses um conto infantil já todo ele produzido em português. Eles produziam fora em português e mandavam essa fita para a gente tocar. Se não ia tocar, iam tocar aonde que ia tocar isso daí? Então, era Branca de Neve, era os Três Porquinhos, era a Chapeuzinho Vermelho, meu, todos produzidos com fundo musical, com diálogo, tudo bonitinho. E eu ponhava uma das fitas e ficava ouvindo lá. Olha que coisa linda, que maravilha. Enfim, aí um dia eu fui pro diretor, falei, e essas fitas aí, o que vocês fazem? Ah, eu nem sei porque que a Deutsche Welle é maluca, mano, fica mandando esses negócios pra gente, aí fica entulhando aqui, ó. Eu falei, por que a gente não faz um programa infantil? Pô, tem historinha pra contar e tem história pra dar com pau. É mais de umas 40 historinhas, tudo, né, você diz, em fitinha. Aí eu falei, mas isso não dá nada, não. Acho que alguém vai ouvir historinha infantil. Como não? Você tá louco? A gente tem uma programação só voltada para adulto e as crianças. Eu falei, boa ideia. Você vai infantil. Eu falei, como assim? Você deu a ideia clássica. Você vai atrás, ó, as fitinhas estão aí. Eu vou te dar das 11 ao meio-dia, todo sábado, para você um programa infantil. E vai atrás. Então, aí, putz, e agora? Aí né, gravamos um comercial lá para chamar a atenção da galera. Ó, atenção, quem quiser, né, vai ter um programa infantil. Nós estamos escolhendo um nome, manda cartinha e tal. Meu, recebemos carta para todo lado. E era o estado inteiro do Paraná. O nome do programa, Cantinho da Criança. Então não ia historinha, a gente ia ler a cartinha também, ia ter musiquinhas, né? Porque tinha muitas musiquinhas infantis que também vinham os CDzinhos, os CD não, era os ninguém tocava isso daí, estava lá também acumulado lá, entendeu? E tinha muito de discos infantis que ninguém tocava. E pronto, então uma coisa a outra. Tínhamos as musiquinhas e tínhamos as historinhas. E eu fiz esse programa durante 6 meses. Meu, a gente fez muita coisa bacana. Eu só larguei o programa porque eu fui servir. Eu fui servir. Eu fui assim mesmo. E aí. Caramba, que demais. Hã? Que demais, cara. E já estava lá mesmo, já aproveitei e só mandei uma mensagem pro meu pai, ó, tô fazendo aqui artes cênicas. Ele queria morrer. E aí, depois ele assumiu, ele falou assim, você quer ser viado? Ator é tudo viado. A gente tinha assim mesmo. conceito de ator era tudo. Mas não. Muito ator. Enfim. Aí tomei, e agora? Vamos para onde? Paraná não tem muita coisa, né? Até fiz uma peça lá no Guairão, mas aí de para São Paulo, que é o da coisa, entendeu? Aí eu vim para São Paulo, cheguei em São Paulo, sem conhecer ninguém, enfim. Aí um canto do outro, só extorsão. Me dá uma grana que eu te jogo dentro do SBT. Não tinha SBT. Tinha SBT já, mas só que não era SBT. Era TVS. Enfim, eu fiz a conta para TVS, Brasileiros e Brasileiras na novela. E depois eu fiz uma em Correndo Atrás de Milhões. Quando o Brasil foi roubado, Perfume de Gardenia, filminhos aí. Enfim. Mas não entrava
cara. E aí tinha uma vaga de radialista em Campinas. E eu, fui pra Campinas, né? É do lado, né? Campinas. E aí eu tô lá trabalhando na rádio. Eu entrava às 8 da manhã e até às 11h30. E aí, um dia eu soube que ia chegar lá o Ezio Ramos, um puta dublador, dublava já Tom Hanks, Caça-Fantasma, tá? Que ia gravar um comercial. Aí eu, um dublador demais. E aí eu fiquei lá até às 4 da tarde na rádio esperando esse tal de Ezio Ramos para conversar com ele. E ele chegou muito simpático, tal, gravou um comercial, e aí eu fiquei pentelhando até umas horas. Ele falou, ó, quer conhecer mesmo a dublagem? Então, vai um dia que você tiver de folga para a BKS, eu estou lá na BKS em São Paulo, e aí você me procura lá e a gente mostra como é um tipo de dublagem e tal. Um dia de folga, fui para São Paulo, cheguei na BKS, né? Aí, eu tal, vim aqui atrás do Ramos e tal. Aí ele chega daqui a pouquinho, você tá aí, espera. Aí eu sentei lá, imagina, né? Você tá no hall, e aí ouve assim, o blá, 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 tinha blá, 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 a galera toda, né, da dublagem na época, e eu ali, caramba, meu, só tem dublador fera aqui já, e aí, não tinha essa coisa hoje, né, pegar, fazer uma selfie, tudo, só com máquina de fotografia. Enfim, de mim, legal, você é lá de Campinas, né? É, claro, e aí papo vem, papo vai. Aí ele me apresentou os estúdios da BKS, cara, puta merda. E aí ele ficou sentado lá dele, ele estava dirigindo lá um filme, e, meu, eu fiquei, entendeu? É isso que eu. Aí ele, mas é lógico, eu tenho DRT. Ah, então, se quiser fazer um estágio aqui, é só isso. Aí legal, marquei já o estágio. Era para ser das 8 às 5 da tarde. Aí cheguei na emissora e falei, eu, você me manda, ou eu, que eu, de dia eu tenho um compromisso já. Como você está louco, cara? Que parada é essa? Aí eu expliquei para ele, nesse ponto aqui, né? Vamos fazer o seguinte, das 10 da noite às 4 da manhã. Fechou? Nossa. Aí né? Fazer o quê? E aí eu das 10 da noite às 4 da manhã, saía às 4 do rádio, corria em casa, um banho, pegava o Cometão lá em Campinas, vinha para São Paulo, no Cometão, entrava na BKS às 8 da manhã, ficava o dia inteiro sentado numa bunda dentro do estúdio, um banquinho. E a direção na época era tudo dentro do estúdio mesmo. Meu, imagina um estúdio que era uma coisa de louco, era um verdadeiro, uma sala de cinema. Por quê? Porque a gente projetava filmes num telão. Não tinha essa facilidade que tem hoje. Então tinha um telão, tinha um monitor em cima, e o técnico ficava captando o áudio e o diretor junto com os atores dentro do estúdio. Era uma coisa pé direito de 4 metros, era uma coisa de louco. E aí, e 5 caras sentados no banquinho fazendo estágio. Né? Até conversar com o Xixá enquanto estava passando, né? Então, passava uma, ensaiava a outra. E aí, vamos gravar? Vamos. Ensaia mais uma, ensaia bonitinho, beleza, grava. Então, se gravava basicamente tudo junto. Muitas coisas que eu gravava em 4 metros. Anteriormente, era ainda película, né? E aí surgiu o Anel. O filme ia para frente. Ele não debutava. Então, imagina um técnico manda o filme para frente, um trecho, manda muito, um cara que está indo lá não grava tudo. Então, tira o filme, rebobina o filme, põe o filme, manda esse trecho de novo, tira o filme, rebobina o filme, põe o filme, manda esse trecho de novo, até o cara ensaiar, fica bonitinho e grava tudo bonitinho, porque não podia errar, né? Tinha que ser gravado certinho, porque era uma fita, um rolo, e não podia ficar nem de sync, nem nada. Aí o falou, puta, é muito trabalho isso aí. O filme levava 20, 30 dias para fazer.
Não, aí cortou a película, então, de um tamanho que dava uma volta no projetor. Emendou com fita. E aquela pedaço ficava então girando ali, olha. Ele não precisava mais tirar a película, no filme. Ele ficava, botava um pedaço e ficava girando. Uma, duas, cinco, 10. Ensaiou, vamos gravar, gravou, beleza, gravou esse trecho, vamos mudar, pega outro trecho. E esses trechos então, foram enumerados. Um trecho, cada trecho, 20 segundos do filme. Né? 20 segundos. E isso daí de anel. Aquele anelzão, né? Imagina um anelzão de película ali. Um filme de, sei lá, com 400 pedaços de película lá. Você tá louco. Aí chamaram de anel. Então, a partir daí, tudo chamou-se anel. Eram 20 segundos de fala. E isso daí, até hoje, se usa anel, ainda para se dublar. Você vê, a tecnologia hoje avança tanto que eu dublo aqui de casa, entendeu? Estou aqui em Sorocaba, o técnico está em São Paulo, o diretor às vezes está, que nem esses dias, o diretor estava em Bordeaux, na França. Então, imagina, hoje está uma maravilha poder trabalhar assim. Antigamente não, todo mundo, e o elenco inteiro ficava à disposição. Tanto é que na BKS e na Alamo também tinha um setor de convivência, onde ficavam umas mesas de sinuca, uns lugares lá para o pessoal ficar esperando a hora de chegar lá, né? Porque tinha que gravar todo mundo junto. Eu achava maravilhoso, porque havia uma conexão, né? Você podia interagir, parece que a coisa fluía melhor, entendeu? Então, eu ficava, cara, e aí saíam pra cá, mano. Puta, quem saía, né? Às 8 lá de Campinas, 6 da manhã de Campinas, aí eu começava. Imagina um vídeo, silêncio. Aí eu assim, e aí, o estômago do Raul já tá roncando. Então eu era tipo o experiência na hora do almoço para os caras, parecia. Enfim. Não dava para ir todo tempo, cara, porque grana, puta, aí eu faltei uma, duas vezes, aí o Nelson chegou para mim e falou assim, olha aí, ó, tá bem mesmo, você deu, cara? Lógico, você tá o tanto de trampo que eu faço aí. Mas não pode ser levado em segundo plano, não, cara. Mais uma foto, você tá fora. Você tem noção de gente que tem aí fora querendo fazer isso? Hã? Então, cara, agora, mano do céu. Aí eu, no conto, fui lá e falei, diretor, me dá minhas contas. Fui embora. Sério? Fui embora. Aí tá, me dá minhas contas, eu vim para São Paulo. Do lado da BK, duas casas do lado, existia uma pensão. Não era pensão. Você alugava uma cama, né? Tipo, vaga de. Então você alugava uma cama e uma portinha num armáriozinhos que tem várias portinhas, sabe? Não cabe nada lá dentro. Então você pagava pela cama e podia dormir lá e usar o banheiro e tal. Comida não tinha. Fazer o café da manhã, você tinha que ter seus negócios lá. Então tinha lá o fogão e tudo, mas você tinha que trazer tudo para fazer, né, o café da manhã. Aí eu já fui em amizade com o pessoal que estava dormindo ali. Era um quarto com 3 beliche. Então ficavam 6 caras em um quarto. Meu, imagina, você tinha que dormir de porta fechada, janela fechada, e os caras soltavam lá dentro. Nossa, era terrível. Era a vida pequena. E aí o dinheiro foi acabando. Nossa, e eu pensei, cara, tem que fazer alguma coisa, tem que arrumar um trampo. E aí fui no tal do jornal, né, que se circulava toda semana, onde tinham todas assim, de emprego e tal. Aí tinha vendedor de consórcio, Remasa contrata vendedor de consórcio. Até aí tudo bem. Ótimo, ganhos, ajuda de custo, ajuda de transporte, vale refeição. O quê? Vale refeição? Putz, aí eu fui lá. Já tá ótimo.
Lá na fila, tinha uns 500 pessoas lá. Aí eu, puta, quantas vagas são, será? Aí chegou na minha vez, aí, e aí, pronto para trabalhar? Perfeitamente. Ixi. E aí tem experiência, trabalhei a vida inteira. Nossa, eu vim de concurso, caramba já. Sério, é? Ah, então beleza. Aí passa ali e seus dados ali e tal. Maravilha. Saí com duas fichas, assim, o teletransporte vinha umas fichas assim, eram 30 vaguinhos, dadinhos, você tinha que destacar e dar para o cobrador. Aí eu já fiquei olhando, caraca, tem 60 vagas aqui, mano, já posso vender pelo menos a metade. E eu tinha que parar todo dia às 6 da manhã para pegar o Vale Refeição, que era hoje, fosse, sei lá, R$ 50. É porque dava para comprar, sabe? Era um Vale Refeição bem legal. E eu já descobri muitos restaurantes ali da região, né, na Lapa e tal. Depois das horas baixavam o preço pela metade. 3 horas era praticamente um terço mais. Eu vou para BKS, fico por lá até umas meia de pouquinho, uma enrolada, pego aqui as duas, dá para fazer comer e ainda fazer uma marmitinha, né? E era isso que eu fazia. Meu, posso compra alguma coisa de dublador? Compra nada. Eu chegava, né, com todo mundo, eu ficava ali, vamos comprar um consórcio. Aí os caras, tá bom, depois a gente conversa. Nunca compraram um consórcio. A esposa do Paris, mano, eu conheci o Paris da Paris Vídeo, a esposa do Paris, por PM, tá, com um consórcio em 30 dias. E eu fui mandar embora, porque o cara falou assim, puta, mano, infelizmente não dá, porque em 30 dias deu um consórcio, enquanto os outros já venderam. O que vendeu foi você. Ou depois de você, vendeu 40 consórcios. Todo mundo vende aí 80, 100. Vendeu um, cara. Não dá, eu não consigo te manter mais aqui. Puta, mano. Aí tá, acabou a festa do Vale. Então, aí tô descendo a pé ali na Clé. Puta, e agora? E agora? E agora? Aí na frente, assim, do Olímpio, a Olímpia era uma casa que hoje virou a Bola de Neve, uma- mas era um show Olímpio. Aí tava lá assim, segurança. Aí eu, puta, legal. Segurança, sempre com segurança. Aí eu cheguei lá, "Oi, eu vi a segurança. Segurança." Claro, um show de segurança já, todo de Campinas, todo o show que tava lá. Nossa, você só paletó. É, eu tenho a camisa branca, gravata preta, calça preta, sapato preto, e corta esse cabelo, corta essa barba. É, começar isso daqui na quinta-feira. Quinta tem show. Pode começar quinta, claro. Se chegar aqui às 6, janta. Se o lanche às 10 e antes de sair tem mais um lanchinho. E você ganha 70 pau por noite. Aí eu, pô, legal demais, 80 pau por noite, tá ótimo. E agora, não tinha nada disso, não tinha camisa branca, não tinha gravata preta, não tinha calça preta, não tinha sapato preto, só andava de tênis. Puta, e agora? Tudo baixo. Aí parei. E foi, cara. Puta, mano, eu preciso comprar camisa branca, gravata preta, não tem grana. Ah, pô, eu vou começar a trabalhar no Olímpia, lá de segurança. Ah, é? Hum, vamos aqui. 2 quadras aqui, tem um brechó. Eu sempre compro lá. Muita coisa boa pra caramba lá. Toma aqui, ó, cinquentão. Vai lá, você vai comprar isso tudo lá, ainda vai sobrar dinheiro. Aí eu fui lá, comprei 2 camisas, 2 gravatas, uma calça linda e um sapato lindão. 30. Pronto, Caramba. já tava no ano, cara. Eu comecei, né, como ajudante de segurança, e aí eu fui indo, depois eu fui para salão. Meu, salão é terrível trabalhar em salão, porque você trabalha em dupla, mas tem que estar sempre ligado. Qualquer, né, barulho
Qualquer um. Já tomei tanto soco. Eu aprendi umas técnicas bacanas. Por exemplo, a guilhotina. Eu vi um carinha magrinho, cara, magrinho. Ele era chefe de segurança, magrinho. Ele botou um enorme. Eu tenho 1,85 m, tenho 1,85 m. O cara devia ter uns. Mas era sei lá, uma parede, assim, ó. E o cara magrinho chegou e pá, deu a guilhotina no cara e o cara saiu. Ah, acabou, tô saindo, tô saindo. Aí eu cheguei pra ele e falei, como é que você conseguiu um monstro desse por fora? Ele falou, a técnica da guilhotina, como é isso daí? Ah, dá o dedão. Aí ele pega o dedão, faz isso, né? Ele trava aqui, ó, e pá, torce o dedão. Meu, você tá louco. Qualquer gente, ele água. Aí pronto. Aprendi a técnica de guilhotina. Aí a gente ficava lá, né? Só de olho. Aí o cara no rádio. Atenção aí, segurança, lá no centro, ó. O cara de azul lá começando a criar uma treta. Aí a gente já ficava de olho. Aí quando começava a rolar, já, meu, era 15, 20 segurança. Pá! Em segundos já tinha, a coisa tinha desfeita, os caras já tinham sido jogados para fora. Porque era assim, tinha até um aviso antes ao show que qualquer tipo de falta de respeito, falta de não sei o que, vai implicar em retirada do indivíduo do recinto. Pronto. Então, ninguém conversava, né, tipo numa baderna, porque sabia que ia para fora, ia perder o show, entendeu? Enfim, depois eu acabei indo para camarote. Puta, camarote era da hora. Imagina, você ficava lá nos camarotes, os caras assim, chegavam assim, vai um whiskinho aí? Aí eu, não, trampando. Não, eu vou deixar meu partido tinha depois, tá bom? Puta, cara, era. É Nossa, assim mesmo. plano. Você ficava. E acabei, por último, eu era chefe do camarim. Eu ficava ali na frente só coordenando o camarim. Então, houve uma evolução. Eu saí lá da porta, passei pela pista, fui pro camarote e acabei no camarim, entendeu? Mas foi legal. Um ano que foi bacana. E todo estagiando. E aí, no Paris, na Guacu, era 2 andares, eu ficava lá em cima, tinha uma escadona imensa, né? Eram 6 metros de pé de mim. Então, daqui de cima, eu enxergava lá embaixo, então, né? Que era só uma escada só que saía lateral. E chega e fala assim, cara, tentaram arrombar aqui, bicho. Você não quer vir morar aí? Aí eu, pô, bacana. Pô, vim morar. Ó, tem um quartinho aqui, não cabe nada, mas duas coisas lá. E quando acabar aqui a atividade do dia, você afasta aqui, ó, essas cadeiras aqui, tem esse espação aqui na sala, deita um colchão aqui e a casa é sua. Tem lá o fogão para você fazer a comida, geladeira, tem você deixar coisa para você. Quer vir? Eu fui morar. Aí tudo, como é que rola as coisas por dentro de um estúdio de dublagem, entendeu? Porque até então eu estava apenas estágio e como atuar, né? Agora eu comecei a aprender criar produção interna no negócio. E aí eu fui aprender anéis, o texto tem, né, do tradutor, só traduzido. Aí você vai pegar, assistir o filme, tem um time code PC, né, que é a numeração que vem de 0 até o número que o filme estiver rolando. E a cada 20 segundos, então, você colocava um anel. Então você ficava assistindo o filme, acompanhando o texto, até aqui deu 20 segundos. Faz um traço e põe lá, né? Então tá, do 0,20, anel 1, 20, 0,40, 0,2, 0,40, 0,80, anel, assim por diante, de 20 em 20 segundos. E aí depois do anel. Agora você vai vai colocar. Quem entra no fulano, anel 2, fulano e o BIP. Aí vai indo, então o nome de atores em sequência na entrada, né? Então, quando o mapa está pronto, o diretor vai saber que fulano de tal é o principal, Beltrano é o coadjuvante, o coadjuvante, o quarto é o... Enfim. E, então, a partir daí você escolhe pessoas, né? Pelo número de anéis que tem. A cada hora, um ator faz 20 anéis. Então, tu acha pouco.
de fala. Se você for ver, ó, você vai assistir em qual outra e entendeu a terceira. Então, que é tanto, né? Fica bonitinho. Eu aprendi tudo como era por dentro da dublagem. Depois eu já comecei a escalar, já comecei a fazer animação, enfim. Eu também aprendi, comecei a dirigir. Minha primeira direção foi esse vídeo, depois de 4 anos, claro. Mas Paris foi onde eu tive meu primeiro fixo, que era um cachorrinho. Vocês devem assistir, ter assistido. Era o Feroz, da Pestinha Feroz. Era um cachorrinho peludinho, pretinho, e o Denis era um carinha que a gente chamava de flamenguista, né? Porque ele usava uma camiseta assim do Flamengo. E eu puto, aprontavam pra caramba, meu. E passava no SBT, eu acho. Pestinha Feroz. Cara, é verdade, é isso mesmo. E eu fazia o Feroz, ele só reagia, volta e meia ele pensava alguma coisa. Então ele era... Ele pensa que me engana. E foi. A gente tá só rindo, porque tá demais, cara. A gente ouvir você falando, Raul, cara, as lembranças vêm lá de trás. Uma coisa que é muito importante assim para a gente hoje você soltou assim como é um conteúdo dentro de um estúdio, né? E você colocou detalhes. Isso é algo que a gente geralmente recebe como pergunta quando um dublador vem. E ninguém sabe, assim, cada dublador tem uma visão, né? E a sua visão, ela vem da raiz ali, né? Você trouxe o conteúdo que os novos dubladores usam, né? Agora, assim, o conteúdo, as sacadas, né? E os bordões também. Tem muita coisa, muita bagagem no seu conteúdo. E é legal essa vivência que você tem. Então, mas é algo que hoje, os dubladores de hoje, eles são impacientes, eles entram hoje, fazem um curso e já querem sair dublando. Você vê, eu comecei em 94, em junho de 94 eu comecei o estágio. Praticamente um ano depois é que eu fiz o meu primeiro papel assim, importante. Claro, comecei a fazer pontinhas e tudo, mas foi um ano praticamente depois que eu fiz o Feroz. Então, você vê que foi um trampo e eu fui persistente, eu não desisti, porque era isso que eu queria. Quando eu acho que você é persistente, cara, e vai atrás daquilo que te faz, aquilo que te faz bem, você vai ser bem feito. Verdade. Quem vai ficar satisfeito, você vai ter uma motivação pessoal por aquilo, entendeu? Então, do Ikigai, não sei se você já ouviu falar do Ikigai. O Ikigai é justamente a filosofia de vida de você querer fazer aquilo que te faz bem. Então você vai fazer aquilo que te traz, né, uma satisfação pessoal e também satisfação quem te contrata, entendeu? Você vê que se fosse hoje, muitos já teriam desistido, nossa, com certeza. Aí eles fazem um curso, esse povo que faz ele devia ser todo preso, sabe? Porque assim, você tem curso de dublagem numa época que tem muito trabalho. Não tem muito trabalho, não dá curso de dublagem. Por quê? Porque está todo mundo trabalhando. Começou a cair a quantidade de trabalho, pode ver que está cheio de curso, porque o cara começa a cair também o seu nível de vida. Então, eu faturava lá, sei lá, 10, 15 mil por mês, agora eu gastava isso tudo, entendeu? E agora, de repente, eu não consigo faturar 5. E aí, eu tenho um nível de vida que eu preciso manter, caramba. O que eu faço? Eu faço um curso de dublagem, abro um curso de dublagem e tal. Ah, mas eu sou famosão. Vou dar um curso de dublagem, belezinha. Pô, curso de dublagem virtual. Ninguém aprende nada com isso aí. Claro, você aprende algumas técnicas e tal, mas a dublagem você tá treinando, assistindo.
ouvindo os bons trabalharem, os bons fazerem, entendeu? Não é assim, da noite pro dia, você entendeu? Eu fiz um tal, eu sou bom. Aí você vai para o material e manda para o cara, né? Só que a gente sabe, não é burro, a gente sabe que o cara, para fazer aquele material, ele assistiu 200 vezes, ele repetiu mais 200 vezes, ele deixou no jeito para ficar bonito, redondinho. E mesmo assim, às vezes ainda está lido, está muito duro, muito, né? Mas às vezes chega um material legal, fala, pô, esse material tá bom. Aí você vai fazer um teste, cara, não dá conta Acontece. de fazer. Você entende? Então, ele precisa primeiro treinar muito. Ele tem que estar muito, muito, muito afiado. Ele tem que estar no ritmo. Pô, um jogador de futebol, se ele passar 2 semanas sem treinar, ele sai do ritmo. Ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros. Você entendeu? E é a mesma coisa. Você tem que estar no ritmo. Você tem que chegar no estúdio, ou então virtualmente, assistir ensaiar no segundo, gravar na terceira. Você entendeu? Você também tem que criar o quê? Confiança com quem escala, entendeu? Você vai ter uma casa para construir para um cara que você nunca ouviu falar, um cara que não tem ainda nenhuma bagagem, que ninguém te deu recomendação do cara. Você não faria, porque é casa, você vai morar dentro, de repente a casa vai ruir, você vai, né, ser sucumbido aí. Então, mais ou menos é do caso. Hoje tudo é tempo. O diretor ganha por tempo, o técnico ganha por tempo, o próprio estúdio ganha por tempo. Então, se eles te escalam por um tempo, por um período, e você não der conta, quem te escalou é que, ó, sofre as consequências. É verdade. Então, você tem que criar que uma confiança com quem vai te escalar. Isso daí tem muitos estúdios, a maioria dos estúdios. Antigamente, diretores. Hoje tem um diretor de elenco que ele que fala e tal. E o diretor de elenco, às vezes, nem conhece os dubladores em si. Então ele prefere escalar quem conhece, que sabe que o cara vai dar conta, do que escalar um novinho, novato, que talvez não dê conta. Então o novato vai escalar sim, talvez, para fazer uma pontinha, entendeu? E aí, fez a pontinha. Esse diretor vai perguntar para outro diretor, e aí, fulano de tal, como é que você sai? Se o cara foi legal, um cara bacana, você entendeu? Humilde, não foi arrogante, o diretor pode ter dado uma forcinha, falar, não, ele foi bacana, foi legal. Agora, se muito chegou, porque o dublador, eu sou o cara, eu faço várias vozes, eu sou o bicho da goiaba e tal. Puta, o cara não é. Ele tem que ser humilde, ele tem que aceitar que ele está começando, você entendeu? Ele tem que realmente esperar e se preparar, entendeu? Não, o Ricardo fala uma coisa que é maravilhosa, que ele fala assim, oportunidade é igual um bichinho pequenininho, cabeludinho, e ele é de uma espécie de gosma, entendeu? Se ele passar, você tentar segurar pela cauda, não vai conseguir segurar, porque ele é liso, ela escorrega. A oportunidade tem que pegar de frente, assim, ó, sabe? Para ela encaixar ali e não ter como sair. E para você se prepara, você tem que treinar muito, 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 muito. Treinou muito? Eu estou bom. Treina mais, para ser ótimo. Eu sou ótimo. Treina mais e mais para ficar excelente. Agora eu sou excelente. Treina mais para ficar excepcional. Puta, agora eu sou excepcional. Caraca! Treina mais para ficar perfeito. Aí você vai perceber que a perfeição não existe. Com 30 anos de idade, toda vez que eu vou fazer um filme, qualquer coisa, é novo para mim. É novo. A não ser quando você faz um boneco, sei lá, Dwayne Johnson. É o cara que você olha para ele, se ele levantar a sobrancelha, você já sabe o que ele vai falar. Se ele baixar aquilo, já sabe o que. Então, e tem cacuetes que você pega o cara e tal, não tem como. Mas quando você pega algo, é novo para você, cara. Então, se você achar que sabe tudo, não sabe tudo. A gente é um eterno aprendiz. Enquanto você descobrir que você não sabe nada, você está muito na coisa, entendeu? Eu entrei no YouTube e lá eu comecei a dirigir. Deus abriu muitas portas, né? Eu, por ter uma voz chamada Branca, que eu
um agudo extremo ou um profundo, por exemplo. Sabe, mas eu substituí o Tatá fazia o tênis ou pimentinha, e o Tatá ficou gripado. E em várias vezes eu fiz isso, cara. Caramba, E eu, não acredito. a gente vai sair pra pescar. Você entendeu? Fazia uns velhões. Pô, podemos Nossa, também fazer o outro do Bleach, né? Eu sou o Yamamoto, sou o cão da bandeira de Misal e tal. Só que todo mundo me escalava só 3 pontinhas, porque só podia fazer 3 pontos. Então, eles me escalavam para jovem, uma idade e um velho. Um jovem, uma idade e um velho. Um jovem, uma idade e um velho. Aí eu ia até. Eu falei, caramba, por que ninguém me chama para fazer. Cara, mas eu só faz ponta, só ponta. Surgiu o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Era uma ponta. E quando a ponta foi crescendo e virou o Merrick do Yu-Gi-Oh! Né? Então, a partir do Merrick é que foi um divisor de águas. Então, a partir daí eu comecei a fazer personagens maiores, né? Daí surgiu bem o... É que de cabeça assim, a gente faz tanto que nem sei. Enfim, mas a partir daí eles me deram muito mais credibilidade para fazer personagens grandes. Aí eu perguntava pro Tiraboski, pô, Tira, faz uma pontinha aí. Eu não faço. Como assim? Eu não faço daí. É uma tática deles para não fazer pontas. Então, você quer chamar o Tira, quer chamar, sei lá, o Alexandre Moreira, enfim, esse povo todo, é só para fazer personagem grande, porque mudam a voz. Mudar eles mudam, mas é uma tática pra não fazer pontinha, você entendeu? Mas eu não tô nem aí. Fazer pontinho eu adoro, faço, enfim. E surgiu o Girar, esse, que o Merrick era horrível de fazer, porque ele tinha duas vozes, né? Ele tinha a voz normal dele, e depois, quando ele entrava o, o demônio, ele ficava Yami né? Merrick, né? Quando ele ficava era a voz mais aqui. Não, Eu falei com o Elton. Para mandar você de sombra! Nossa, que nostalgia, cara. Hã? Ô Raul, eu falei pro Elton um pouquinho antes de você entrar, eu falei, cara, a voz do Merrick deve ter dado muito trabalho para fazer, porque é uma voz muito icônica, uma voz, né, que tem que projetar. Cara, você mandou muito bem. A voz do Merrick, para mim, é uma das vozes que ficou gravada na minha memória pro resto da vida, cara. Parabéns, cara. Você fez parte da minha infância, da minha adolescência e ainda vai fazer até a velhice. Cara, Cara, que demais, cara. foi muito bom. Nossa, foi um divisor de águas. E aí o Camilo dirigia Naruto, e eu já conhecia o mangá, eu sabia que o Jiraiya ia aparecer uma hora. E aí eu sempre perguntei para Camilo, a hora que aparecer o Jiraiya, me chama pelo menos para fazer o teste, né, cara? Puta, o cara... Aí tá, trabalhava na áudio médio. E aí, uma amiga liga, Raul, você tem tempo para passar aqui para fazer um teste? Eu, tá, pode ser. Aí, um teste, tá, legal. Aí eu cheguei lá e o Camilão, você não queria o Jiraiya? Legal, isso é demais. Aí eu chamei o Tiraboski e o Cássio Romero para fazer também. Aí, pô, cara,
amigo, né? Quer dizer, então não era pra pegar praticamente. Ele falou, não, não, mas vamos fazer o teste, na boa. Aí quando eu, puta, minha voz, cara, é minha voz. Se eu não teste aí, então é marmelada. Eu vou fazer essa porra. Aí eu fiz o teste, passou um mês, 2 meses, 3 meses, nada. Falei, ixi, perdi, não ganhei o teste. Aí um dia me ligam da CBS. Aí, ó, tem 10 horas de dublagem aqui. Vamos ficar. Aí eu, o que é 10 horas de dublagem? Como assim? É que geralmente eu não dá nem 10 horas. Longa é 4, 6 horas no máximo. 10 horas? Aí a minha. Cara, eu cheguei no pé, tava lá, as pedras, tinha que ficar pedra, né? Estúdio tal, produção tal, direção tal, personagem, Raul Schlosser, Jiraya. Maluco, puta, mano. Deu piriri, correndo no banheiro, cara. Te juro. Sabe quando você não tá preparado pro negócio? A emoção foi grande, cara. Você é doido. Imagina, você tá esperando aquilo e daí, de repente, do nada, você vê que o treco tá lá. Aí tá, puta, calma, relaxa, vamos ouvir primeiro, né? Entrar em... Aí a simpática, oi, Raul, tudo bem e tal? Então, eu tô pegando esse projeto agora e eu nada muda de Naruto. Então, vamos nos ajudar? Aí eu falei, tá, eu também não sei nada de Naruto, só sei dos mangás, mas do desenho. Aí tá, passar. Porque assim, ó, eu quando fixo, eu costumo os 10 primeiros anéis, você já sabe que é o peixinho, os 10 primeiros anéis eu costumo ver várias vezes, para pegar o perfil do personagem, pegar tudo, né? Aí depois que eu o estilo, a forma como ele age, aí já sai praticamente gravando. Aí eu posso assistir. Tá bom. Que um, duas. Vamos gravar. Aí eu gravei, né? E aí é minha voz, só que um pouquinho mais madurinho, um pouquinho mais pra cima. Muito bem, Naruto. Se prepare para o meu Kamehameha. Não, esse é do céu. Rasengan! E vai. E Naruto, eu fiz o Jiraiya, cara. Foi maravilhoso fazer o Jiraiya. Cara, que Meu Deus. demais. Nossa, Raul, vou falar uma coisa que o Elton sabe. Meu sonho é ser dublador, né? O meu sonho do Ed. O Elton entrou também na vibe aí, tá fazendo teatro, que a gente é louco pra esse caminho da dublagem, cara. E você falou uma coisa, cara, que eu levo no meu coração faz tempo, que é não desistir. É persistir, ir atrás, cara. Só Deus sabe quantas coisas, né? A gente passa. E quando você falou que até segurança você trabalhou, eu falei, olha eu lá. Ó, o próximo. Falei, cara, para mim, você sempre foi uma referência. Eu estou muito feliz de você ter dado um pouco do seu tempo para a gente aqui na live. O Elton sabe que quando entra no nicho de dublagem aqui, eu fico até meio fora de mim um pouco. Aliás, que boné bonito é esse que você está usando? É para esse boné é bonitão, cara. Eu queria te fazer. A camiseta Nossa! Meu, cara, é demais, porque quando você falou que você foi fazer Jiraiya e você já conhecia o mangá, isso pra gente que é fã, isso é maravilhoso. Porque a gente quer um dia interpretar um personagem que a gente gosta e a gente saber que o dublador conhece a obra, já tem uma noção, ele gosta, nossa, isso é demais, cara. Isso pra gente, a gente se sente representado, cara. E eu queria, nessa mesma representatividade, fazer uma pergunta, cara. O Elton, ele vem quando a gente vai fazer, ele faz pergunta pra caramba. A gente segue uma listagem aqui. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que foi pra você? Porque eu vi que no Jiraiya você ficou fascinado por ter dado a voz ao Jiraiya. E, cara, foi sensacional. Pra mim, você casou com a voz e a identidade do Jiraiya, o Sábio Tarado, perfeitamente. Na mesma pegada que ele tinha que ser sério às vezes, ele tinha que ser cômico. Pra mim, você mandou bem demais, cara. E eu queria te fazer a mesma pergunta de como foi dar voz pro Wolverine, no Wolverine e os X-Men, porque o Wolverine, para mim também, ele foi o primeiro
o primeiro mutante que me trouxe para os quadrinhos. Eu gostava de Homem-Aranha, mas eu só conhecia Homem-Aranha. Quando eu li Arma X na quinta série, eu falei, nossa, Wolverine é o cara. Então, as pessoas que dublam ele, para mim é como se eu tivesse a oportunidade de estar falando com o Wolverine, entende? Qual foi a sensação de você poder dar voz para esse personagem aqui? O que você sentiu? Então, esse projeto é um projeto da Fox, então eu fui chamado de teste também. No original, porque assim, o Robert Rodrigues, ele fez o Jack em várias produções, né, do Wolverine, mais apanhado, mais, né? O Fox fez o Wolverine em Evolution, mais, né? Esse daí, um Wolverine que era o tradicional dos quadrinhos. Pode ver que a roupa dele, tudo é bem tradicional. E no original, ele tem DNA de louco, no original, rosna o tempo todo. No original, tipo, você acha que é tudo. É porque eu dentro dele, entendeu? E como o Barda tinha feito ele rosnando, nem o Fire também. Aí eu pergunto pra ele, agora, o que a gente faz? O original, o cara tá rosnando que essa porra aí. Aí, nem rosna muito e nem deixa ele sem rosnar. Vamos deixar ele no meio termo. E que eu fui o único que fiz ele rosnado. Os outros atores não se ligaram nessa parada, quiseram imitar o Bardavides e então o Fire Mota. E na direção da Fox, eles me escolheram justamente pelo rosnado. E virou até um meme, se fosse hoje, porque todos comigo, estavam comigo nos estúdios e como é que tá? Foi da hora. E eu também. Nossa, que demais. Voz, assim, porque a gente procura fazer, já que vocês são aspirantes a dubladores, uma das técnicas é você sempre ouvir o original e fazer o mais próximo possível. Ouve o original, faz o mais próximo possível. Isso eu aprendi lá atrás. Por quê? Vai escutar uma série. De repente, o teu personagem na série começa a falar em outra língua. Sei lá, baixa um santo nele, ele começa a falar em línguas, e lógico, você não é fluente nessa língua, então o que eles fazem? Eles vão deixar o original ali e vão legendar esse trecho. Então, para não ficar muito fora, a sua voz ela tem que estar muito próxima do original. E essa eu aprendi lá, vindo original e fazendo coisa muito próxima do original. E o original do Wolverine, né? E mudar o mundo. O mundo está em perigo. E reunir os X. E eu Caramba. foi da hora, foi muito da hora. Eu até fiquei na expectativa, porque como o Wolverine de Deadpool era o da Fox, eu imaginei que talvez, né, para dublar, mas aí como passou da Disney, a Disney tem um outro tipo de política, adiantou o Evolution 97 justamente para poder dar um gancho, né, para que o filme tivesse mais uma, sei lá, uma repercussão, sei lá, e jogaram o Fire fazer, né, eu assisti, eu fiquei sentido. Eu acho que eu faria não tão melhor quanto o Fire Moto, mas acho que ficaria. Ah, Teria aquele quê mais selvagem, né? com certeza. Entendeu? Essa decisão, quando acontece, é o próprio cliente, né, que toma essa decisão, né? Ou parte também da direção de quem está. No caso do Disney é problema. A Disney tem uma equipe lá não vou é uma equipe que eles produzem, criam as coisas deles e acabou, ninguém contesta, entendeu? Chamar um ator global, só porque o cara é famoso lá.
Puta, o cara não tem queijo, ele não tem, como é que fala? Ele não sabe dublar. Ele é ator, Ele tudo não bem, tem lá experiência. pra atuar, mas ele não tem ritmo de dublagem. Primeiro, você está muito mais tempo com o cara e não vai ficar bom, não vai ficar legal, entendeu? Lá atrás, por exemplo, quando o Bussunda fez Shrek, né? O Shrek, ele todo dublado, né? Todo sido dublado. Depois eu tinha que ouvir como foi feito e repetir. E Uhum. mesmo assim, ficou aquela coisa que é, né? Mas fazer o quê? Eles mandam, eles têm grana, eles são os bichos da acaba. E a gente só obedece, né? É verdade. É tal coisa. Não pode, tem juízo. Eu vejo muito isso também em decisões que eles tomam erradas, que eu vejo nessa decisão até saiu um filme da Prime Video, né, que tá uma polêmica com o IA, né, e Terrível, eu, terrível. eu, eu assim, nesse impacto, eu achei que é algo que nem se venderia desse jeito, porque no caso Mas tá mais. fazer um mexãozinho aqui. Fica à vontade. Mas eu vejo assim, na questão do YouTube, os fãs que fazem alguma coisa, ainda eu acho que é ainda melhor do que algo quando você Com vê desse certeza. jeito. Foi entregue para. Né? Eu tava comentando esses dias, eu falei, nossa, a fã dublagem, ela chega a ser melhor do que essa porcaria de IA aí, Sim, sabia? É sim. sério. E Eu muitas vezes, vejo fãs e muitas legais. vezes melhor do que muita gente que, igual você falou, que vem sem experiência. Tem uns fãs dub aí, cara, que o cara faz a segunda vez que ele tá gravando um vídeo. Mas esse cara ele deve ter estudado tanto no quarto dele, porque ele parece um profissional fazendo. A gente fica besta de ver e fala, nossa, cara, e aí vem os caras e presenteiam nós com esses presentes gregos de IA aí, e a gente já fica revoltado. Horrível, horrível, horrível. Mas culpa de quem? De quem assina esse streaming e não cancela depois de uma parada dessa, uma palhaçada dessa daí. Não é querer entender o meu trabalho, nem o trabalho dos meus colegas. Não, imagina. É defender a qualidade. Eu acho que quem Sim, assina um streaming precisa ter pelo menos uma qualidade acessível. Ele tem que ter respeito, ele tem que ser respeitado. Afinal de contas, ele está pagando por aquilo, você entendeu? Ele está recebendo de graça. Não está recebendo de graça. Eu acho que você tem que ter um pouco sei lá, de respeito verdade. pelo consumidor. Porque o destino é consumidor, você entendeu? Então, enquanto ninguém fizer nada, por exemplo, o consumidor final não fizer nada, tá bom, tá ótimo. Porque a legislação brasileira diz o seguinte: uma versão dublada, Uhum. atender justamente só uma dublada. Não vai legenda. E o público fala assim: minha versão dublada está aqui, ó. É feito por IA, está dublada, entendeu? Então, se ninguém fizer nada, se todo mundo engolir isso daí, aí outros canais vão fazer também, e quando vai ver, vai estar uma porcaria a dublagem. Hoje, a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, entendeu? Verdade. Alguns nerds aí, vou falar para você, nerd, que fica dizendo que quem assistiu o filme no original, legendado. Pô, tudo bem, se você entende todas as línguas, maravilha, parabéns, cara, valeu. Agora, para quem não entende, para quem não tem, lê rapidamente. E tem um estudo que mostra que em 57 foi colocado 50 pessoas dentro de um estúdio, de um cinema, legendado, e 50 pessoas com um filme dublado. Depois foi feito isso e para todos. Que assistiu o filme legendado acertaram apenas 32% das perguntas. Quem assistiu o filme dublado acertou 78%. Voltou-se novamente todo mundo para o cinema, assistiram novamente o mesmo filme. Fez novamente um
Quem assistiu dublado, assistiu 100%. Quem assistiu legendada, voltaram 60%. Aí voltaram de novo. Aí voltaram 97%. Claro, voltaram muitas. Sim. Isso para você entender um filme legendado, você tem que assistir 3 vezes no mínimo. A primeira você vai. A segunda você já entendeu o enredo da coisa. Então você vai ler um pouquinho e assistir o resto. Aí, na terceira vez, você já sabe o enredo, já sabe. Você vai assistir de verdade. Ângulo, plano, que o diretor passou horas estudando, sabe? Aquele ângulo de cena. Você foi ler a legenda e não viu, cara. Você entendeu? Pô, pra que então você quer assistir um filme legendado, seu cabeça oca? Vai assistir uma vez. O pior que é verdade. A gente assiste várias vezes, aí tem vezes que você fica, vai, uma semana você assiste e fala, pô, vou assistir de novo. Você fala, nossa, eu não tinha visto isso aqui. Porque você perde metade das coisas. É verdade. Aí hoje em dia quase não tem mais salas de filmes legendados. Você vai no shopping, a maioria dos filmes todos dublados. Claro, porque os caras sabem que vai ter mais público para o filme dublado. Por que eles vão investir de um filme legendado que já não tem mais público? Você entendeu? Só você, nerdão, que vai assistir essa merda. E tem mais. Ó, hoje nem tanto, mas na época que tinha ainda os DVDzinhos piratas para vender, você assistia o filme dublado lá, depois passava da banquinha e comprava o filme pirata dublado para assistir em casa para entender o filme. Essa é a verdade. Entendeu? E é verdade. Então, adoro os nerds, fãs de dublagem. Tem muita diferença desses caras que ficam aí, os cabeças que acham que o filme é melhor que o filme legendado. Tá? Desculpa aí. Mas, não, mentira, mas é um fato, pô. Que eu curto pra caramba. Meu, são lindos, maravilhosos. Deixa também tem essa questão do que a gente fala, o áudio original, né? Que é vendido assim, né? Porém, existe essa questão que é maior, né? Eu, quando eu vou ver o filme, eu quero ver o filme, né? Então, se você parar para prestar atenção em legenda, com certeza vai perder alguma coisa, mesmo que você seja o maior leitor, né? Sem contar que na legenda você tem que fazer um resumão da coisa. Porque senão não dá tempo para ler nada. Então, muitas coisas são resumidas. Um diálogo que é, sei lá, de 20 palavras, você tem que resumir em 10 para poder caber ali naquele trecho, naquele pedaço. Entendeu? Então, muita coisa perde. Muita coisa perde sentido. Você teve a oportunidade de fazer a redublagem de Tartarugas Ninja e fazendo o Mestre Splinter, né? Conta pra gente essa experiência, porque, assim, esse aí é a nostalgia pura. Bora no cocoro aqui, ó. Eu fiz o Splinter, é verdade. Então, meus jovens, vocês precisam entender que a vida é cheia de altos e baixos e que a verdadeira porta que você almeja precisa ser aberta de dentro para fora. Poxa. Santa Tartaruga! Caraca! Mas, velho! Nossa, muito bom! É algo assim, né? Pra nostalgia, né? Eu sou dos anos 80, né? Então, assim, pra mim, é algo que mexe comigo, porque me faz remeter à infância mesmo, né? E até hoje, assim, eles refazem as animações e tudo, e ainda tem aquela pegada, aquela essência que traz, assim, aquele gostinho, né, da nostalgia. É muito legal. Eu nasci em 89, Raul, e eu peguei, tipo assim, a transição de quando começou os animes vir pra cá, e eu peguei Tartaruga Ninja, eu peguei aquele dos Anéis que tinha água, terra, fogo, coração, do Capitão Planeta, peguei Tokusatsu, eu falei, cara, eu acho que eu nem sou gordo, pra mim é muito anime e coisa japonesa que eu carrego dentro de mim, sabe? Eu acho que faz volume. Cara, é demais, porque quando a gente consegue ver que ainda trazem a essência de volta, e aí vem a galera da dublagem que faz esse trabalho, que faz a gente lembrar lá de trás, de quando a gente era pequenininho, cara, e lembrava do Splinter falando,
traz a essência. Nossa, não tem preço, cara. Raul, você tá de parabéns. De coração. Olha, o coração fica até feliz. Sim, a gente faz muita coisa. Eu estava até esses dias falando com o pessoal, falei, meu, fiz muita coisinha, por exemplo, no Pokémon. E Eu tava Pokémon, vendo. Pokémon eu devo ter feito uns, eu acho que mais de 20 personagens. É, então são 26 personagens que eu fiz em Pokémon. Porque muitos Pokémons, puta, são mais de 400 Pokémons. Então imagina, você vai e passando no Paris, né? Era dublado no Paris em Pokémon. Então imagina, você faz aí um monte, cara. E não é fácil, por quê? Tá trocando de voz o tempo todo, porque um Pokémon ele é mais agudinho, outro Pokémon é mais grave, outro Pokémon é mais arranhadinho, outro Pokémon. E aí, quando ele volta, tem que lembrar da voz que você fez. Caraca, e que eu vou... Então, Nunca, nunca aconteceu, por exemplo, você tá lá fazendo uma voz fininha, vai, um Charmander. Você fala, Charmander. Aí você faz um Charizard e de repente você troca um no outro no meio da dublagem. acontece sim, mas é por isso que a gente tem o cuidado de primeiro gravar um personagem inteiro, Legal. entendeu? Depois outro personagem novo. Por exemplo, você sabia que eu fiz Noturno também, em Wolverine os X-Men? Sim, sim. Com sotaque alemão e tudo. Porque ele tinha sido feito o teste, né? Um cara ganhou o teste, só que e aí já tinha 10 episódios gravados, prontinho já, e só faltava um cara. Então, uma sexta-feira, eu estava terminando de gravar também. Aí o diretor, puta que pariu, e agora? Eu preciso entregar esse negócio e não tem como fazer, e o cara lá não tá doente. Eu falei, o Noturno aí. Aí eu li, se quiser, a gente grava também, e aí manda, mixa, e se o cliente reclamar, você ganha um tempo, né, para você mudar de ator, esperar ele ficar bom. Você topa fazer? Eu fiz o Noturno. E até quando mesmo, né, em várias situações. E o Noturno era aqui, ó. Ai, ai, eu não posso ir para um lugar que eu não sei voltar, entende? Eu preciso saber para onde eu vou, para depois eu poder voltar, jawohl? Então, ele tinha um sotaque alemão também. E engraçado que até não sabiam, né? Aí um dia, depois de tempo, já, pai, esse cara, ele tem não sei, ele parece, timbre, porque timbre é uma coisa muito pessoal, né? Ele tem um timbre que parece, quem é esse cara? Eu falei, sério que vocês não... Sou eu. Caraca, que demais. Nossa, cara. Em Blink, Saco e faço Yamamoto, né? Verdade, Que o Ika verdade. é porra louca, ele é aqui. Né? Mas eu tô com tanta sorte até que enfim, a minha altura. Você vai conhecer minha Bankai e vai ser a última coisa que você vai ver na vida. E o Yamamoto é mais. Eu sou Yamamoto e nós estamos enfrentando a batalha. Então, dá pra relacionar comigo mesmo. E é tipo, é um aqui e outro lá, né, cara? E o Ikaku é um dos meus preferidos do Bleach, justamente por ele ser meio xarope das ideias. No, no Dragon Ball também você fez vários personagens diferentes, né? No Dragon Ball você fez o Rei Vegeta, fez outros personagens. Vegeta. No Dragon Ball eu devo ter feito 7, 8 personagens. É porque assim, veio o filme do Dragon Ball, eu fiz o Rei Vegeta, veio outro filme, eu fiz o Transky, veio outro, eu fiz o 16 também, eu fiz o 16. Enfim. Caramba, que demais. O João Batista e o Céu. Isso. O João Batista apareceu e o morreu, aí tudo bem. Só que assim, a gente morava praticamente junto. O João Batista, cara, é uma outra história que eu conheci o João Batista de uma forma muito estranha. Eu estava em Paris, né, como sabem, e
Eu era tipo o porteiro de lá. Então, quando tocava a campainha, eu chegava ali em cima, olhava, via quem era, né? Ah, é dublador. Então, abria o portão. Pá! Tinha um negócio aqui, né, eletrônico, que abria o portão lá embaixo. E aí tocou a campainha às 2 da tarde. Aí eu bati o olho, tinha um cara barbudo, cabeludo, puta, sabe? Parecidinho. Aí, aí a quem é? E sempre vi. Ó, aí lá, aqui, ó, já pegou umas frutas lá, dispensa, cara. E fica a sacolinha. Aí eu, pois não? Oh, então, eu sou dublador, eu queria fazer um registro de voz aí. Sério que você é dublador? Sou. Sou o Johnny Boy. JB, pode me chamar de JB e tal. Eu sou do Rio e tal. Sou do Rio. Mas você é dublador? Sou. Eu tô morando na rua aí e tal. Aí ele começou a contar a história dele, que o filho dele tinha sido preso, que estava aqui no Carandiru, precisava estar cuidado dele e tal. O Carandiru. E aí, é, disse que saiu do Rio, veio aqui para ficar perto do filho e acabou a grana, ele foi morar embaixo da ponte, morava numa comunidade ali. Aí eu, puta, tô querendo, tá, pariu. Imagina, cara, né? Mas subiu, insistiu tanto que eu subi. Ô, Parizão, tem um cara aí que diz que é dublador, ele quer fazer um registro de voz aí. Aí o Parizão teu olhinho assim, quer aqui lá? Né? Você tá louco, é dublador. Manda embora, manda embora. Não tem tempo pra isso não. Aí eu desci, vou falar pro cara que eles não querem. Não, cara, hoje tem muito trampo, tá muito lotado, cara. Volta outro dia, sabe, né? Que pode dar certo. Ó, beleza, beleza. Pega, eu fui embora. Outro dia, na mesma hora, eu fui lá de novo. Trem, trem. Puta, mesma roupa. Puta que pariu. Aí eu. Aí, e aí, aquele registro e tal. Aí eu. Puta, aí eu porque gosta. Ó, manda subir. Robertinho. Robertinho era o técnico. Coloca aí um bifão. Bifão é um trecho grande de fala, né, de um personagem. Bifão geralmente a partir de 4 anos, né? Assim, vamos, esse cara é bom mesmo. Quero ver só. Se eu não der conta, eu vou descer com ele aqui, putando, vai sair rodando, rolando a escada abaixo. Aí, então, tá bem. Obrigado. Muito simples. Aí ele fechou. Ele já saiu. Puta que pariu. Esse cara vai me empestear o estúdio, cara. Vou ter que mandar eh, passar um. Tá. Já, a gente tava as estantes, abriu 3 partes de estante assim. Aí, de braço, a gente trabalhava sempre com caneta, né? Para anotar pausa, aonde vai para cima, vai para baixo, agudinho, esticar e tal. E nem caneta usar, só né? Cruz dos braços, assistindo. Tá, tá bom. Assistindo. Podemos gravar. Blá, 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 blá. 6 anéis na sequência, gravou tudo perfeito, lindo. Olhou, Caramba. olhou pro Robertinho, sabe o quê? Caraca, mano. Abriu a porta. Vai ser mesmo? João Batista. É. Ô, você é sincero, mano. Você, cara, eu sou dublador. Sou dublador. Trabalhei na Herbert muitos anos, não sei o que e tal. Aí, puta merda. É, quero. Ó, no teu time tá precisando de voz, timbre. Ele não faria, mandou cortar o cabelo, tá barba, você entendeu? Aí foi nesse brechó que eu tinha comprado as roupas, comprou roupa pra ele, chegou e falou assim: entra no banheiro, toma um banho agora. Ah, toma banho, toma banho. Tomou banho, pega essas roupas e queima essa porcaria que tá fedorenta que só.
Aí ele falou, e você tem... Na época a gente tinha pager, não tinha nem celular, pager. Era um bipzinho, colocava a central, aonde ligava para a central, essa central mandava uma mensagem para você, e aí você recebia assim, por favor, ligar para a central. Aí ligava para a central, aí pegava o recado, né? Entrar em contato com Paris e Vídeo sobre escala. Eu entrava, ia no orelhão, colocava as fichinhas, não era tudo fichinha ainda. Colocava fichinha, ligava para Paris e Vídeo, a gente andava com o bolso cheio de fichinha. E aí fazia a escalinha e tal, pegava a escala. Aí ele, cara, né? Aí eu falei, tá bom, meu bip, toma, meu bip aqui, central, e vamos. E foi para que com ele primeiro todos os estúdios. Aí, porque o pai era meio que sócio lá, antigamente, então, de Copacabana, para BKS, enfim. Aí o João Batista começou a trabalhar, né? A gente ficou muito amigo, cara, muito amigo. E, inclusive, alugamos uma casa que era da Giza Delamare. Então, eu morava e o João Batista morava em cima. Então, era todo final de semana, a gente queimava carne lá, aí era uma maravilha. Eu peguei em outro lugar, ele também foi para outro lugar, a gente perdeu o contato. E volta e meia a gente se encontrava nos estúdios, e aí ele, ô, Raulzão, meu brother, vamos combinar aquele churrascão, vamos pro churrascão de novo, cara, puta que pariu, a gente tem que... E aí, mas só que esse churrasco nunca rolava, né? Carioca, você sabe como é que é. E aí, volta e meia, ele, e aí, meu mano, e aquele churrascão, vai rolar ou não vai rolar? E aí tá, morreu, tal. Passado um tempo, ligam da DPN, tem uma escala de você de 8 horas, queria ver se pode pedir. Eu sempre fiz, não tinha aí, mas nunca. Tá, cheguei lá, tava lá, estúdio Dragon Ball. Dragon Ball? Como assim? Dragon Ball voltou, o Cell voltou, tava Cell, cara. Cell? Porque o Goku vai pro inferno e lá tá o Cell lá no inferno. E os dois travaram uma briga lá. E aí a gente chamou pra fazer o Cell. Porque a gente sempre se imitando o João Batista e tal. E a gente não quer que imite o João Batista. Quer que você coloque sua voz parecida com o João Batista, mas que não seja tão parecida. Falei, mas que porra tu quer? Quer que eu imite ele ou eu não imite ele? É porque imita 30%. Que ficasse uma voz próxima, entendeu? Bom, então. Aí quando eu ouvo o Céu, é o que o João fazia, é a voz que o João fazia. Eu falei, então beleza, vou seguir o original. E aí ficou o Céu, né? Que caiu assim no meu colo, né? Foi uma maravilha que o Céu em GT, depois eu fiz em Kai, e foi muito, muito bom. Foi. Cara. Nossa, Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai. Nossa, não, faz de novo, por favor, faz uma vez. Muito. Agora está à frente, prepare-se para o meu Kamehameha! Que isso aí? Caramba, que demais, cara. E tem uma peculiaridade no Kamehameha do Céu que eu falo para todo mundo. Eu falo, cara, vocês já repararam que todo mundo na obra que faz o Kamehameha fala Kame, o Céu fala Kami. E fica um tom mais pesado quando ele fala, justamente porque ele fala Kami. Cara, é muito louco, cara. Nossa, pra mim é outro Kamehameha. Isso foi uma adaptação? Oi? Ou isso foi uma adaptação ou foi algo que estava no roteiro? Não, mas porque se você ouvir o original, porque ele vem do Mestre Kami, entendeu? Isso. Então, é uma referência ao Mestre Kami, que é tipo um grito de guerra. Então, ao Mestre Kami, eu, sabe? Que legal, cara. Nossa, essa curiosidade eu não sabia. Que bacana. Pô, que demais.
Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá aqui na live, passamos um pouquinho do horário, porque tá muito bom, mas eu queria te perguntar, você precisa encerrar agora ou a gente pode estender um pouquinho para a gente continuar esse papo que, nossa, como tá bom demais. Cada hora. Tenho aqui só. Daqui a 20 minutos eu tenho que fazer um negócio aqui. Então, Mas então a gente tem uns minutinhos ainda. Beleza. Elton, manda bala na pergunta então. Eu sei que assim você já trabalhou em muitos estúdios, né? Já teve até a oportunidade, como você falou, de trabalhar como direção, né? Para você, como que é isso? Quando trabalhar com outros dubladores, é algo que assim é difícil trabalhar controlando, porque na verdade você é um dublador e quando você vai ali você não pode soltar, você só vai coordenar. Como que é isso para você? então, é, você tem que. Quando eu respeito o meu diretor, entendeu? Então, às vezes, você até concorda, né, de algumas coisas, mas você não vai falar isso pro diretor. Afinal de contas, você não vai tirar a autoridade do cara. Ele está ali, ele foi escolhido, né, pelo estúdio para dirigir. Então, dirigir bem. A hora que você é ator. Então, você está sendo dirigido. Você vai dar o melhor, claro. E vai ser ele determina, né? Houve uns, por exemplo, eu estava fazendo um longa e o meu personagem falava que ele ia para uma região enorme da África, tinha uns índios descendentes lá de Zulu, né? Zulu é uma tribo tradicional africana. E aí o ensaiando estava Zulu, né? Sem acento. E aí, ensaiando, eu falei, então, eu estou indo para o setor Lanceu, juntamente com os Zulu, a diretora Zulu, a gente está falando Zulu. Então, beleza. Gravou uns 5, beleza. Aí passaram uns dias, fazer uma sala lá, porque geralmente quando vai fazer refação, né, retakes, ele já tem a outra opção para não fazer o retake, né? E aí eu fiz a opção, aí a mulher disse, primeiro vamos começar fazendo os retakes, as refações daquele longa. Aí tá bom, né? Refações, tem 16 refações para fazer. Aí, caraca, 16 refações? Que porra! Nossa! Né? Aí é, eu por aí. Ela falou, não, o cliente pediu para refazer todos os Zulu, é Zulu. Então, e aí, eu tinha falado com a senhora que era Zulu, né? É, todo mundo já tinha gravado Zulu, a gente manteve Zulu. Falei, eu quero receber, praticamente, a hora de dublagem, cara. Eu quero receber essa hora, por favor. Porque quer dizer, eu nem questionei, né? Porque eu aceitei sua direção. Então, como assim exigiu ser errado, a culpa não foi minha. Eu quero receber minha hora. E bati o pé e na hora. Não é obrigado, sabe? Porque, assim, tem que a gente até releva. 16 vezes, cara. Você entendeu? Se for duas, tá tudo bem. Mas não foi meu, o erro da direção. Então, eu creio que quando você está dirigindo, você tem que assumir a responsabilidade da direção. Então, tudo que deixou foi. Então, acho que o diretor tem que realmente arcar com as consequências. Você entendeu? Eu pago para isso. Eu pago para entendeu? Quando eu vou dirigir, eu sou diretor. Então, eu 3 vezes até entender bem como é, vou ver os textos,
se eles estão tudo certinho, se está batendo, porque às vezes existe concordância, discordâncias, então você tem que assistir bem e ver o que pode ser adaptado, o que não pode ser adaptado. Hoje em dia é tudo mais fácil, já tem um adaptador, tem um cara que já faz isso, entendeu? Então, o diretor senta a bunda e está assistindo, corrigindo uma coisinha ou outra de dicção, de muita forma, de interpretação, você entendeu? Então, hoje dirigir é fácil, porque está tudo muito mastigado, muito certinho. Na minha época, não tinha cara que fazia, sabe, a coordenação. Você que tinha que fazer tudo. Então, você pegava o filme, pegava um filme. A televisão chama, Raul, vai dirigir o filme aqui. Tá aqui, ó. O VHS, você levava para casa, aí assistia o filme todinho, aí decupava o filme todinho, aí via quem podia escalar, puta, esse cara aqui, voz é parecida com a voz. Nem sempre a voz é muito parecida. Às vezes a gente escala muito pela figura. Sabe? Porque se você pega um personagem e vê um dublador a semelhança do personagem, as vozes são parecidas. Incrível, cara. Incrível. Todo Chuchu tem uma voz muito fininha. Todo malhadinho tem mais pesada. Entendeu? E assim, e aí você olhava e falava, esse cara parece o Léo Camilo. Aí você, meu, era muito parecido com o Léo. Esse cara parece mais, sei lá, se eu ele era muito parecido. Então, tem muitos dubladores que na época escalavam mais pela imagem que era muito semelhante ao ator, entendeu? Então, poucas vezes você escalava pela voz mesmo, né? E assim, dirigir uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está ali, o estúdio colocou nas suas mãos essa responsabilidade, né? De você dar um produto bem feitinho, bem, né? E às vezes tem atores que querem te testar, cara. Eu peguei muito, principalmente no começo, comecei a dirigir. Aí, os mais antigos, eles começavam a me testar para ver se você manjava do coisa, entendeu? E aí, eu também, eu tô ali com o diretor, e eu era muito simpático. Ô, fulano, você fazer? Pô, por quê? Porque ficou legal, a sua dicção ficou legal. Não, não, técnico, passa para ele dar uma ouvida. Eu não entro, né? Aí o técnico passava um pouquinho. E aí, vamos fazer? Bom, ficou meio ruim. Aí tá. Eu acho que eu ia discutir com o cara. Imagina, só passava para ele mesmo ver a merda que ele tinha feito. Entendeu? E ia. Aí depois que você adquire uma certa, sei lá, confiança, né? E respeito também, aí o pessoal te aceita numa boa. É verdade, faz sentido, faz sentido. Ô, Raul, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Jiraya, Eu queria te fazer, porque assim, o Jiraya, para mim que acompanhei a série desde lá de trás, Jiraya para mim é um personagem muito querido. Eu imagino para você que dublou. Como que foi Nossa, quando você, pô, cara, nossa, como foi quando você descobriu Jiraya acabou, Jiraya morreu, não volta mais? Aquele aperto que a gente sabe que se voltar não faz sentido na obra, mas a gente quer de volta. Ainda mais você que dublou. Como você se sentiu? graças a Deus, eu não fiz essa parte aí, né? Porque, assim, em 2015, eu descobri um câncer, daí eu fui cuidar da minha saúde, né, tal. E aí, passei da dublagem, de tudo. E aí eu fui escolhido, né, nesse trecho aí. E o cara fez o Caia pedaço, então ele foi legal. César Emílio, beijo pra você. Ele foi, também não quis me imitar, pode ver que ele fez Tem bem, uma... mais só, mais, né? Eu achei que ficou fora, porque você tá com um giraia pra cima, giraia, né? E aí ele fez ele mais sobriozinho, enfim, mas ficou bom.
Pô, ficou legal. Então eu tive esse desconto de ver o Jiraiya morrendo. Claro, eu fiquei triste, né, pelo fato dele ter morrido. Só que ninguém viu o corpo dele. É, tem esse detalhe, né? Você se Aham. imaginava, depois, né, Justo. Hã? Não, perdão, deu uma oscilação no som aqui, eu acabei te cortando. Você repete para mim, por favor? Não, ninguém viu o corpo dele, ninguém, né, não teve enterro, não teve nada. Vai que ele não usou um jogo da transformação A e esperança. Como que é a sua rotina, Raul, de dublagem, hoje de trabalho em si, né? Como funciona? Você tem o seu horário específico ou vem uma enxurrada naquele dia e você mata a- o seu trabalho? eu hoje eu moro aqui do lado de Sorocaba, em Votorantim. E trabalho aqui de casa também. Tem um estúdio, né, o meu home studio. E só que assim, quando eu voltei, voltando o passo lá, quando eu voltei, que eu descobri que estava curado e tal, foi logo depois da pandemia. E aí, como eu fui dono da Uniarte, né? A Uniarte, na verdade, não era minha, era uma Legal. cooperativa que nós fizemos em 2003 para justamente dar oportunidade para os novos que estavam começando. Por quê? Porque os novos não tinham onde treinar, não tinham onde treinar. Então era eu, o Sati, e o Sidney, e o Chiquinho. A gente já estava já estava dublando tudo. E esses novos não tinham onde dublar. E aí tinha esse estúdio, né, que estava fechando, e a gente decidiu montar uma cooperativa para assumir aquele estúdio e criamos. Então, a união dos artistas e técnicos em espetáculos do Estado de São Paulo. Então, não ia ser só dupla. E a gente ia dar tudo de música, de dança. É uma cooperativa de artistas, né? Foco principal na dublagem, claro. E no começo tinha bailarinos, tínhamos atores que não queriam dublar, tinha música, mesmo, eram 36 é, é, que montaram. E aí, ah, eu fui montar o primeiro curso de dublagem, um curso profissionalizante mesmo. Daí que saiu o de Belly, que hoje é o TBW, o Sidney, o Page, enfim, entrou uma galera boa aí que entrou nessa época. Aí eu voltei depois da pandemia, aí eu pensei, pô, galera que hoje tá dirigindo por aí, né? Só tá por cima da cabeça. E eu que introduzi eles, né, no mercado e tal, eu fui onde que dei os primeiros passos. Mensagem para todo mundo, eu vou ter trampo pra caramba. Oxe, né? Aí, só que eu tinha perdido tudo, os contatos de todo mundo e tal. Só tinha o telefone da Giza Bellamari. Então eu liguei pra Giza, vamos ver se ainda é o mesmo, né? E por sorte ainda é o mesmo número. A Giza sempre foi zona, né? Depois que o Paris ficou lá, Paris e Vídeo, a Giza, juntamente com o Nelson Machado, montaram a Capricórnio. E eu continuei morando lá com eles ainda um tempão. Enfim. Aí a Giza, ô, você tá cara, que coisa, como é que pode, não sei o que, tarará. E aí vem pra cá, eu fui lá pra casa dela, ela mora aqui em Boituva, aqui, dá 28 anos. E aí contei toda a história, né, de como passei esse período, me tratando, tudo. Ela falou, não, você vai trabalhar, tem um estúdio aqui, pode revezar. E ela me deu o contato de todo mundo, né? Me deu um celular e tal, contato de todo mundo. E eu todo felizão, uau, legal. Eu, daqui de Boituva para ir para São Paulo é 1h30, dá para ir tranquilo. E fora isso, vou ter tudo da Giza para trabalhar, então vai dar ótimo. Lhe mandei para todo mundo, os mais de 60 que me retornaram. A maioria não visualizou. Os que visualizaram
sabe que fica aqueles, né, os dois tracinhos ficam verde, mas nem mandava eu pra casa do cacete, você entendeu? Falei, poxa, que legal, cara. Quatro, muito dele, Caramba. a, a, a Cris, a Cris, a, nossa, porque assim, eu já vinha de uma depressão, né? Porque quando eu tive o câncer, uma das coisas que me atacou muito foi a depressão, porque imagina, você acha que está com saúde e de repente você descobre o bico do corvo, né, cara? Você vai Uhum. morrer e acabou. Aí eu caí numa depressão profunda, cara. E aí foi pior, tratar o corpo e a mente. E a nossa Uhum. mente, cara, nossa, ela, ela, como é que fala? Ela trabalha tudo o corpo da gente. É. E a gente apoiou, e então eu comecei a fazer trabalhos lá no estúdio da Giza e tal. Foi muito recomeço. Recomeçar pior do que começar, praticamente, entendeu? Pessoas É. escalam para nada. Por quê? E precisam de voz que nem a minha, mas não me escalam. Você entendeu? Mas o problema deles, graças a Deus, é de Sim. eu tenho bastante estúdio aqui, eu procurei em Exato. me livrar da vida dela, que ela me eu fico no saco dela, mano, isso é uma e deu muito pra ela. Caramba, Raul, Graças foi a uma Deus. batalha, hein? Hã? Foi uma batalha, hein, irmão? Graças a Deus que você tá bem, tá com saúde aí, porque olha, você passou bastante coisa, irmão. Nossa. Hoje não me falta trabalho, eu estou trabalhando bem, graças a Deus. Hein? E eu tive uma dupla sertaneja, não sei se eu já falei. Então, eu tive uma dupla sertaneja, Marco Antônio e Gabriel. Não Eu era Marco Antônio. acredito! Que Essa da eu hora! não. Ó, você tem que mandar umas músicas pra gente, cara. E aí, era uma dupla que a gente estava subindo bem, cara. Nossa, Que em legal. 2013 a gente tinha banda, tinha tudo, a gente tava tocando pra caramba. E Nossa. aí a gente tocava dois puteiros, puteiro mesmo, tá? E aí o Gabriel se engraçou com uma menina que era crente. E aí a primeira coisa que a menina falou foi: Você quer namorar comigo? Então não pode ficar em puteiro. Pô, puteiro em Sim. 2000, a gente tava R$ 2.000 cara, em puteiro. Gosto do fator aí. E aí, quando eles pediam mais, aí a banda, pô, nossa, rapidinho a banda se desfez. Falei, então, se é pra tocar só. Porque a gente fazia sexta-feira uma churrascaria de dia, uma choperia. Na terça-feira a gente fazia um puteiro em Campinas. Na quinta a gente fazia um puteiro na Casa Verde. Enfim. E aí a gente nunca se envolveu com as putas. Eu falo assim, onde a gente põe o pão, a gente não come carne. Exato. Mas era que a mulher ela tentava ver gosto pitangas, que era tipo o psicólogo dela. Enfim, se envolveu com nenhuma. Acabou a banda. Em 2013 acabou. E eu conhecia esse cara, que é o Cardinho, que era nossa, ele já tinha, nossa, ele acompanhava a gente muito. E quando ele descobriu que eu tinha estado, ele falou que o pai dele estava correndo aqui de Sorocaba, é onde eu moro hoje, entendeu? E aí, assim, nossa, cara, um terreno lá, uma casa abandonada, o pai tá doido porque tinha um caseiro, o caseiro saiu e ele precisa que alguém vá lá, morar lá para cuidar. Não topa de ir lá, ó, de novo, morando num lugar de graça.
bacana. E aí eu vim aqui, né? Ajeitei a casinha, puxei fio, não tinha internet, eu tive que puxar 1.200 cabo de fibra ótica para poder ter internet aqui. E, Teve que cabear tudo. é doido. É uma casa antiga, tem fiação. Aqui onde é o estúdio, tive que puxar cabo dia para. Graças a Deus, eu trabalho. Quando eu vim para cá, tinha uma roça encostada aí. Nossa. A família pegava a roçadeira de manhãzinha todo dia, de casa em casa, e um menino que tinha batido. O senhor não tem grama? Ah, não tem grama. Eu um precinho legal. Quanto é? Ah, então. Não, 200. Falei, então, 200. Não, não, eu te dou 100. Tá ótimo. Pô, eu fiquei meses fazendo isso, 6 meses, precisando para sobreviver, cara. Sim. Deus, eu nunca me apertei com nada, cara. Eu acho que você tem que ser humilde. Você foi cara, um cara que vocês falaram, fez parte da infância de é, hoje mas graças a Deus daí começou a ser uns eventos aqui, outros eventos ali e tal. Eu abri meu Instagram com 1 ano e meio, hoje meu Instagram tem 4.000 seguidores. Põe no Instagram, o Raul Moça, aí pra me seguirem. Porque se eu tiver 10.000 seguidores, eu consigo fazer umas publi, cara, entendeu? Exato. Porque os caras querem seguidores, não se o Raul Schleich, não, querem olhar. Quem tá seguindo esse cara aí? Ah, tem muita gente seguindo, então beleza. Então, Raul underline é aquele tracinho embaixo, assim, ó. Schlosser, S-C-H, enfim. Eu vou escrever. Raul, você é um cara que, olha, de coração, o Elton chamou você aqui, a gente está feliz demais pela humildade sua de ceder um tempo pra gente aqui, cara. A gente que, antes de ser host, a gente é fã do seu trabalho, da sua carreira, as batalhas que a gente sabe só uma pontinha, né? Porque a gente vai lendo, vai pesquisando, mas ter você aqui para poder contar as coisas que você passou, o incentivo, a batalha, trazer as coisas da velha guarda que muita gente não conhece, né? O que acontecia nos estúdios na época, quantas coisas se passaram. Cara, pra gente foi fenomenal você estar aqui. Estamos honradíssimos. Quero te pedir que você, antes da gente encerrar, que você passe as considerações finais. Você falou do seu Insta, mas se você tiver mais alguma rede social ou algum projeto que está fazendo, quiser deixar para a galera seguir, fala aí também. E no finalzinho, depois disso, o Elton vai falar contigo, porque todo finalzinho a gente tem um convite aí que fica na mão do Elton. Por favor, a palavra é sua, irmão. Obrigado, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade aí. Obrigado. Eu só quero dizer que picante, que quem tiver interesse em ser educador, eu vou fazer um curso lá. Mentira, não vou nada. Essa foi muito boa. Sejam humildes, vão atrás do sonho. Sonho. Tudo é possível. Tudo é possível. Basta querer. Quando que eu ia imaginar que um cara que saiu lá de Santa Catarina, no Paraná, hoje tem 20 mil habitantes, cidadezinha oeste do chegou aonde cheguei, você entendeu? Então é muita determinação, força de vontade, e vá atrás do seu sonho, não desistam por nada, nada. Obrigado, Deus abençoe muito vocês aí. É o underline Schlu. Raul, agora queria agradecer você por ter
dado esse tempo todo aí, passamos de 1h30 de bate-papo. Nem E, senti. cara, eu já era seu fã mesmo de muitos trabalhos e eu virei mais fã agora da sua história. Essa história, ela é uma história que, assim, mexe comigo porque tem a ver também comigo, né? Eu também tive um tumor ósseo e hoje os médicos falaram que eu não ia poder andar. E eu falei que eu não ia desistir disso. E hoje eu consigo andar e até os médicos, uma das físicas que acompanhou o meu caso, no final ela chorou, né? A minha história é bem louca, assim. Ai, E, graças. cara, eu vendo a sua história agora, ela me emociona, ela mexe comigo mesmo. E, cara, que história, que marca que você deixou aqui no RC Cash e na minha vida hoje. Queria agradecer muito, porque eu não falo só que seu tempo é precioso, mas que com relação a sua generosidade, né, de ter vindo até aqui, porque assim a gente faz muitos convites, né? Muita gente recusa, muita gente não vem, não vai vir, né? E assim a gente é grato a cada um que vem e que conta um pouquinho da sua história, porque isso aí faz toda a diferença para a gente também. Assim como você falou, né? A sua rede social ela tem que subir, né? A gente hoje, a internet é isso, né? Mas mais do que isso, para mim, são as histórias que são contadas e que são deixadas na minha vida, assim, um pouquinho de vocês que são É. agregados em mim, assim. E eu fiquei muito feliz. Hoje eu saio, assim, renovado dessa live. Um pouquinho a gente deu risada, eu interagi aqui com você, mas conhecer mais de você foi algo assim incrível mesmo, incrível. Eu não conhecia tudo, eu tô aqui como um curioso, né? Mas ao mesmo tempo me renovou. Obrigado, viu? Obrigado. Eu Eu que queria. agradeço. Pai. Obrigado mesmo. É porque por que que muitos dubladores não vão em podcast? Porque eles acham que vocês vão faturar uma grana em cima dele É. e não vai dar um centavo pra eles, entendeu? Até mas podcast depende do podcast. Tem podcast que nada. A não ser que você fatura bastante. Tem esses podcasts aí que tem 1 milhão de seguidores e tal. Aí sim. Mas, meu, se você for, se não for, eu não iria desprezar. Todo mundo tem o direito e merece, sim, tá aí. Se quiser, vamos aí, vamos combinar outra coisa, sem problema. Pode ser. Eu estou montando o meu próprio esquema Legal, legal. de, porque eu mencionei há pouco, né, o Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa que é você acreditar no que você faz e fazer bem Uhum. feito, entendeu? Então, o meu propósito é o Ikigai Geek Fest. É uma festa geek onde tem um propósito de ser vida, tudo. É geek, enfim, do K-pop, tudo isso que curte, né? A gente pode começar esse projeto e ó, então, Caramba. Deus abençoe a todos, obrigado, beijo no coração, até uma próxima oportunidade aí. Obrigadão Pô, mesmo. amém. A gente que Valeu, agradece, galera. irmão. Valeu, galera, que acompanhou até aqui. Sigam o Raul nas redes sociais dele. Raul, a porta do RC Cash está escancarada mesmo para você retornar. E com certeza eu vou fazer esse novo convite para você. Eu quero muito que você volte e a gente continue a sua história, que foi incrível. A gente não fez nem a metade das perguntas que foi elaborada para hoje. É, Porque a sua história ela tem um currículo gigantesco, né? Eu estava lendo eu assim vou falar o e conteúdo, fazer. tinha coisas que eu não conhecia, tinha coisas que eu falava, nossa, mas foi ele. E até você deu um exemplo, né? A sua própria família ouvindo, assim, né? Vendo um personagem.
ah, eu conheço, mas quem que foi, né? Então, assim, é muito curioso isso, porque você realmente entrega tudo que você faz, assim, o seu trabalho é uma coisa que realmente ela mexe, tem muita técnica, a gente vê essas diferenças mesmo, Verdade. e você deu um show hoje aqui a gente viu os exemplos desse show que é o Raul. Obrigado por ter participado. Obrigado. E Eu que vamos agradeço. conversar sobre esse Ikigai Fest aí, hein? Fiquei interessadíssimo. Legal, legal. Quem Valeu, quiser galera. participar do Ikigai, é só entrar na minha rede que está aberta a patrocínios. Oh! Fechou. E mais aqui, né? Fica sempre o convite. A gente está sempre nessa questão de eventos, né? Elaborando eventos também. Então, vai que no futuro a gente consegue fazer alguma coisa também. E, bom, deixo aqui o meu convite para o retorno e a gente vai continuar conversando. Valeu, galera. Valeu. Obrigadão, Raul. Valeu, Elton. Fica com Deus.